Bom, os estudos de televisão e de cinema, eles são super importantes para a gente da comunicação e também para a divulgação científica, porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente aprende muito com eles, se intera das informações pela televisão e também pelo cinema. Então, a partir do material e desse conteúdo que está presente em filmes, em séries, a gente também vai construindo o nosso aporte teórico e principalmente os nossos estereótipos. Então, quando a gente está falando de ciência e de cientista, muito da imagem que a gente tem sobre o que é fazer ciência e quem são os cientistas, a gente acaba aprendendo a partir de tudo que a gente vê. Falando da Netflix especificamente, a Netflix é uma empresa de streaming que é muito grande. Ela foi a empresa que começou com esse boom, né, que ganhou um grande destaque em relação às plataformas de streaming. E no Brasil ela também tem um grande alcance. Então a Netflix também se consolida como um espaço importante para a busca de materiais de entretenimento, que no caso são os filmes e as séries, mas também de outros tipos de materiais que são um pouco mais informativos, como muitos documentários que tem lá. Então, analisar produções da Netflix no Brasil também é importante, porque aí a gente alia esse material que é mais tradicional do cinema e da televisão, faz parte dessas grandes mídias mais tradicionais e mais antigas, mas a gente também alia as possibilidades do meio digital, da convergência midiática. Então a gente alia essa plataforma streaming com esses produtos audiovisuais que aí são adaptados para esse novo formato que é o formato de web, esse novo formato de streaming. Então essas produções que estão na Netflix e muitas das quais a gente analisou, elas já têm um formato um pouco mais diferenciado dos filmes e séries mais antigos e tradicionais de alguns anos atrás, por exemplo. Então a Netflix também e todas as outras plataformas de streaming, elas também agregam outros sentidos e outros ajustes nesses formatos e nesses gêneros de produtos audiovisuais. O nosso objetivo inicial foi relacionar os conceitos de representação social com zoologia cultural a partir da análise da presença de animais não humanos vivos em filmes e séries da Netflix. Na nossa metodologia, nós selecionamos uma categoria da Netflix para monitorar no período de 2 semanas usando 2 perfis diferentes. Isso porque a Netflix ela faz uso dos costumes do usuário para montar um padrão e poder recomendar coisas novas de acordo com o que esse usuário assiste normalmente. Então, nós usamos 2 perfis, um deles é o meu, que eu uso no meu dia a dia, e criamos um perfil novo, do zero, sem nenhuma característica específica para ele. Então, a partir do que foi recomendado para esses 2 perfis, nessa categoria específica, que é a categoria em alta da Netflix, nós selecionamos os filmes e séries que apareceram para ambos os perfis. No total, foram 48 títulos. Desses 48 títulos, nós só selecionamos os que tivessem presença animal de alguma forma para o resto da nossa análise, que foram 43. A partir daí, a gente passou a analisar de uma forma mais aprofundada, considerando o protocolo de análise que nós desenvolvemos de 5 eixos. A gente estudou a identificação do animal como características gerais do filme e da série também, questões específicas desse animal como personagem, então entendendo o papel dele na trama, protagonista, antagonista, características biológicas do animal, definimos a classe taxonômica, definimos se havia algum tipo de variação morfológica que não é natural desse animal na vida real, e também avaliamos se haveria algum tipo de explicação científica ou menção científica nos títulos analisados e se essa informação estava correta. Além disso, algo que a gente também quis analisar é se esse animal ele estaria sendo de alguma forma representado como um ameaçador e se isso teria algum tipo de relação com outras características que fazem parte desse personagem. Bom, foram 423 animais encontrados nesses 43 títulos. A grande maioria dos animais eram mamíferos, com 58% dos animais analisados sendo mamíferos. Os animais não participavam muito da narrativa, eles eram realmente mais animais de fundo ou o animal de estimação de algum personagem. Então, desses 423 animais, 71 possuíam nome próprio e 29 eram personagens em papéis primários, ou seja, eles não eram figurantes. É um número muito baixo em comparação com o número total. Uma coisa que foi muito interessante de
analisar também foi traçar a conexão entre os hábitos alimentares de animais e seus papéis na narrativa. E aí a gente percebeu que todos os animais caracterizados de forma negativa, eles eram carnívoros. Ainda nessa linha, a gente também descobriu que alguns animais carnívoros foram representados de forma ameaçadora e tiveram a presença de variações morfológicas não naturais que acentuassem essa característica. Por exemplo, um cachorro de um vilão no filme de animação, ele tem uma aparência completamente bizarra e nada condizente com qualquer raça de cachorro que a gente conheça. A gente analisando isso, a gente procurou entender mais o tipo de consequência que isso pode ter, justamente por causa do nosso referencial teórico, as representações sociais e a zoologia cultural. E a representação social pode ser explicada como ideias e conceitos socialmente elaborados e compartilhados que contribuem para a construção de uma realidade comum. E a zoologia cultural também, que estuda a presença de elementos zoológicos em diferentes manifestações da cultura e busca entender a forma como animais não humanos são representados e que tipo de mensagem essa representação está passando. As informações mais valiosas que a gente pegou disso foi realmente entender a forma como esses animais ameaçadores e vilões estavam sendo representados, e também foi muito interessante de ver essas variações morfológicas, elas ocorriam também com animais que estão extintos. Um filme que a gente analisou foi o filme O Bom Dinossauro, trata de animais pré-históricos. Havia bastante variação justamente por estarem extintos, não serem da nossa época, passa a ser algo que foge bastante do que é cientificamente visto, e isso também pode ser muito utilizado para passar conhecimento, falar, olha, a gente está com essa representação aqui, mas ela não está correta, e aí a gente vai e explica o que realmente aconteceu. Então acaba sendo algo que pode passar muita informação, apesar de terem erros